Vamos ver então esse texto aqui do João Filho, que é bastante importante. Vou deixar em letrinha bem grande para vocês lerem comigo. Bom sinal, os Faria Limers e a Folha de São Paulo estão pessimistas. Os tarados pela agenda liberal têm criticado as ações do novo governo, embora não tenham atacado o projeto de destruição de Jair Bolsonaro. Olha lá, o jornalão, mais a Faria Limer, mais tristeza igual a nós felizes. Vamos aumentar aqui a letra desse texto. Apenas 2 semanas após a eleição de Bolsonaro, a Folha de São Paulo publicou um editorial intitulado Ensaio de Otimismo, Agenda Liberal e Formação da Equipe que encorajam as previsões mais favoráveis para a economia. Os donos de jornal se mostraram otimistas com o então governo eleito. Segundo eles, a agenda liberal do presidente eleito e a equipe gabaritada de Paulo Guedes seriam um grande motivo do otimismo quando Bolsonaro foi eleito. Corta para 2022. Apenas 2 semanas após a eleição de Lula, Folha publicou um editorial intitulado Mau Começo. Lula ignora a responsabilidade fiscal é social e mina a confiança de seu governo. Os donos do jornal se mostraram pessimistas com o governo eleito. Segundo eles, Lula conseguiu derrubar grande parte das esperanças de que seu governo irá adotar uma política econômica racional e socialmente responsável. E o João colocou os 2 editoriais lado a lado para você ver como a Folha passava pano para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro e como ela gratuitamente começa a malhar o presidente Lula. Obrigado aqui ao nosso querido Robson Eutanque, está entrando aqui na lista dos nossos colaboradores desta Folha Democrata. Muito obrigado pela sua ajuda, queridíssimo. Vamos seguindo aqui com a leitura da notícia. A presença de Paulo Guedes no governo Bolsonaro trouxe otimismo para a turma da Faria Lima e outros tarados pela agenda neoliberal, como os donos da Folha de São Paulo. O discurso golpista e fascista de Bolsonaro não atrapalhou esse otimismo. O posto Ipiranga estava ali para garantir o enxugamento do Estado com privatizações e cortes nos gastos públicos. Já a promessa de Lula de que aumentará os gastos com serviços públicos prestados aos que mais dependem do Estado, os mais pobres, dá calafrios nos Faria Limers e na maioria dos donos da imprensa. É o desprezo pelos mais pobres que norteia os humores dos ricos obcecados pelo Estado mínimo. Nas últimas semanas, temos assistido à consolidação desse sufocamento dos gastos públicos em nome da responsabilidade fiscal. O processo de transição trouxe à tona a hecatombe promovida pela agenda ultraliberal de Paulo Guedes. O país está falido, o fim do governo Bolsonaro escancara a realidade de um Estado agonizante que não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico para as universidades. O cumprimento do teto de gastos é a justificativa para o corte de verbas destinadas a áreas essenciais como educação e saúde. É revoltante constatar que essa responsabilidade fiscal de Araque seja pregada no último mês de um governo que arrombou o teto de gastos nos meses anteriores para comprar votos através do orçamento secreto. Revoltante, mas não surpreendente. O cinismo é uma das grandes marcas do bolsonarismo. Dito isso, é importante registrar que a situação de calamidade que nos encontramos não é resultado de uma crise criada por um governo trapalhão, mas a consolidação de um projeto de destruição do Estado que não começou no governo Bolsonaro. Ele vem desde a derrubada do governo Dilma, cujo objetivo foi justamente dar fôlego a esse processo de sufocamento do Estado. O teto de gastos implantado por Michel Temer, com apoio maciço da imprensa, do autoempresariado e dos mercados, representou uma camisa de força no Estado brasileiro. O trágico fim do governo Bolsonaro é um ponto final na ponte para o futuro construída por Michel Temer. O novo bloqueio de gastos do governo federal no orçamento de 2022 prejudicou várias áreas e interrompeu diversos serviços fundamentais do país. Os cortes chegam a quase 6 bilhões de reais. A administração do governo está paralisada porque não há mais dinheiro para nada. Coisas básicas como emissão de passaportes pela Polícia Federal e a manutenção de carros da Polícia Rodoviária Federal foram prejudicadas. As áreas mais afetadas pelos cortes são justamente as que o bolsonarismo mais menosprezou durante seu mandato, que é a educação e a saúde. No governo Bolsonaro, o Ministério da Educação, o MEC, virou cabide de emprego para lunáticos saídos da escolinha do professor Olavo de Carvalho. Nos últimos 4 anos, o bolsonarismo
A pasta teve 5 ministros diferentes, todos sem nenhuma experiência administrativa no setor, mas com muito fanatismo ideológico. O MEC virou um instrumento de luta contra o marxismo cultural, esse monstro fabricado pela mente doentia de Olavo de Carvalho. Foram 4 anos de ataques ao Enem, perseguição a professores, precarização da pesquisa científica e muita, mas muita corrupção. A pasta sofreu um desmonte sem precedentes. O orçamento previsto pelo governo para o MEC para o próximo ano é de 12 a 15 bilhões abaixo do montante mínimo para o básico funcionar. Falta dinheiro para coisas básicas como pesquisas, livros didáticos, transporte escolar, merenda e papel higiênico. O desenvolvimento da ciência do país sofreu um tombo nunca antes visto. Os cortes levarão a um calote que atingirá 200 mil pesquisadores da CAPES, e 14 mil médicos residentes de hospitais federais. O funcionamento básico de todas as universidades federais está ameaçado. O Brasil virou uma nação em ruínas. É muito importante isso que o João está frisando aqui, porque as universidades foram tratadas pelo Bolsonaro como inimigas do país. É assim que foi enquadrado a educação. Ana Larissa Marque, obrigado aí pela sua contribuição. Vamos assistir a posse por aqui com vocês. Bora prestigiar. Obrigado, queridíssima. Vamos continuar aqui acompanhando. E é muito importante esse desmonte aqui da educação para a gente entender, gente. É muito grave o que o Bolsonaro fez nesse campo. E não é à toa que a gente demorou para ter vacina, não é à toa que a gente demorou para ter muitas coisas, porque o fim da universidade é o fim do conhecimento. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. A destruição do MEC talvez seja o projeto mais bem sucedido do governo Bolsonaro. Como esquecer da declaração mais olavista do mais olavista dos ministros, o Ricardo Vélez Rodrigues, que afirmou que a universidade não é para todos, mas somente para algumas pessoas. Pois é, esse é o projeto dessa turma. O Alckmin afirmou na transição, o repórter Jorge Marques, lá no DCM, inclusive, relata que os dados do governo Bolsonaro eles foram apagados. O grande desafio desse novo governo vai ser justamente como a gente organiza um governo que não tem dados. Esse vai ser o grande desafio desses próximos 4 anos, gente. Então é muito importante que vocês fortaleçam os canais de comunicação para a gente continuar criticando, para a gente continuar apontando e para a gente não deixar vocês na mão a respeito das informações que realmente importam. O projeto de destruição da saúde pública também tem sido bem sucedido. Depois de acumular 700 mil mortes por Covid, praticamente, o país pode ter que descartar 13 milhões de doses de imunizantes contra a doença com prazo de validade prestes a expirar por falta de planejamento. Segundo o TCU, trata-se de um prejuízo de quase de 2 bilhões de reais. O Ministério da Saúde tem resistido aos pedidos de informação feitos pelo governo de transição. Não se sabe qual é o estoque de medicamentos da rede pública. Não se sabe quantas pessoas estão na fila em busca do atendimento no SUS. Não se sabe sobre a previsão de aquisição de vacinas do Programa Nacional de Imunização. Não se sabe de nada. O que se sabe é que Bolsonaro bloqueou mais de 1,6 bilhão de reais do orçamento da saúde. Soma-se a isso mais 2,23 bilhões que ele havia bloqueado anteriormente. São quase 4 bilhões de reais em cortes na saúde. Trata-se de uma tragédia para a vida das pessoas que dependem do SUS, mais um dia normal para os tarados do Estado mínimo que tem plano de saúde que cobre o sírio-libanês. A aprovação da PEC da transição nesta semana é uma vitória de Lula na contenção de danos da tragédia instalada por Bolsonaro. O texto da proposta prevê a destinação de mais de 145 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil, bem como um furo no teto de gastos de 23 bilhões, que ajudariam o governo a honrar os seus compromissos deste final de ano. As informações colhidas pelo governo de transição mostram muito mais do que meros cortes de verba, mas uma completa destruição do Estado. Mesmo com essa calamidade promovida por Paulo Guedes, o mercado e setores da imprensa seguem cobrando o novo governo o uso da mesma cartilha que os trouxe até aqui. O que vemos hoje não é apenas o resultado de um governo comandado por um fascista maluco, é a conclusão de um projeto antigo apoiado pelo mercado financeiro e pelo grosso da imprensa. A dilapidação do Estado brasileiro é um projeto dos mais ricos. Se a Folha e os mercados estão pessimistas com o governo Lula, então temos motivos para sonhar com um país melhor.
Muito bom esse texto do João Filho no Intercept, muito boas colocações, dados na ponta do lápis, e é isso que está acontecendo. Se a Folha de São Paulo está triste com esse futuro governo, é sinal que esse governo está indo num caminho bastante correto.